Observe, meu amigo, minha amiga, que o que se passa na vida, né? Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também, ninguém pode curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse do seu organismo todas as moléstias. Falando em mudança de pensamento, né? Mudar a forma de pensar, interessante a gente falar sobre a Louise Hay, né? Sobre essa escritora. E eu quero, a forma como ela trabalhou tudo isso é importante a gente observar essa situação. Então, ela diz o seguinte aqui, ó: quero lhe expor um dos motivos que me fazem saber que as doenças podem ser vencidas com a simples troca de padrões mentais. Anos atrás, recebi um diagnóstico de câncer. Devido ao meu passado, que inclui uma infância cheia de problemas, não foi surpresa eu manifestar a terrível doença nessa parte do corpo. Como já era estrutura de cura mental há vários anos, tomei consciência de que me estava sendo dada a oportunidade de praticar e provar a verdade dos meus ensinamentos. Como qualquer um que fica sabendo que está com câncer, de início entrei em pânico. Mas logo ele foi substituído pela convicção de que o processo de cura mental funcionava. Consciente que o mesmo se instalou por conflitos internos, eu soube que teria muito trabalho mental à minha frente. Percebi que se me submetesse a uma operação para me livrar da doença sem eliminar o padrão mental que estava causando aquela doença, o câncer voltaria. Quando esta ou qualquer doença reaparece, não é porque os médicos não tiraram tudo, como se costuma dizer, mas sim porque o paciente não modificou o seu modo de pensar e continua recriando o mesmo mal. Também saiba que se fosse capaz de eliminar por completo o modelo mental que criara a condição chamada câncer, isso seria eliminado também. Portanto, barganhei mais tempo. Meu médico, a contragosto, me concedeu 3 meses, deixando bem claro que eu estava pondo a minha vida em perigo por não tomar a atitude da cirurgia de forma imediata. Bem, mas imediatamente comecei a trabalhar com o meu instrutor para eliminar velhos padrões de ressentimento. Até aquela época eu desconhecia que guardava dentro de mim um profundo rancor. Como somos cegos aos nossos modelos mentais, seria preciso um longo exercício de perdão para me livrar daqueles ressentimentos. Está contando aqui a autora, né, a Louise Hay. Outra coisa que fiz foi consultar um nutricionista para desintoxicar completamente meu organismo. Assim, cuidando da limpeza mental e física, em 6 meses consegui mostrar aos médicos o que eu já sabia. Eu não apresentava mais nenhum tipo de câncer. Ainda aguardo o resultado dos primeiros exames que deram positivo, para me recordar o quanto eu pude ser negativamente criativa comigo mesmo. Hoje, quando um cliente me procura, por mais terríveis que possam ser seus males, sei que, se ele estiver disposto a fazer o trabalho mental de modificar os velhos padrões e perdoar, praticamente qualquer mal pode ser curado. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade pode ser curada a partir do momento que a pessoa resolve eliminar aqueles padrões mentais que vem carregando. Claro que é preciso coragem para isso, é preciso determinação, é preciso força de vontade, mas uma enfermidade pode te ajudar. Né? Isso não são palavras da Louise, não, isso é palavra minha mesmo, né? Todos nós sabemos que uma enfermidade ela pode ajudar a gente nesse processo, porque vai ser uma ferramenta, um incentivo a você mudar seus padrões, se você entender o porquê que você está passando por aquela enfermidade. Caso você não consiga perceber isso, a tendência é que que o caos se instale, né? Que você não possa perceber a maravilha que é estar doente. E perceba que qualquer tipo de doença,
que você está passando vai ser sempre útil se você compreender por que aquela doença se instalou. Inclusive um caso grave como o câncer. Se você compreender por que aquilo tudo se transforma. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava já em estado terminal, com câncer, e ela me disse, olha, se Deus dissesse para mim com ou sem câncer, eu diria para ele com câncer. Ah, você vai nascer de novo, quer com câncer ou quer sem câncer? Quero com câncer. Porque ela disse que houve uma transformação gigante. Ela passou a olhar as pessoas de uma forma diferente. Aqueles que eram problemas, aqueles problemas desapareceram, porque começou a olhar a vida de uma forma completamente diferente da forma como via até então. E justamente foi muito necessário a inclusão dessa doença na vida para que houvesse essa transformação profunda na sua existência, para que ela pudesse enxergar coisas que até então não enxergara. Por isso, você, meu amigo, minha amiga, que está passando por algum tipo de problema, de enfermidade, perceba a não necessidade de você... É possível a gente compreender isso agora, antes que venhamos a ter um estado de doença. Entenda agora, cuide-se agora, reserve um tempo para você, hoje. Não espere que isso se prolongue para daí você, já num leito de hospital ou de frente para um bisturi, ter que tomar atitudes neste sentido. Então vamos continuar lá com o que a Louise Hay fala a esse respeito? Então vamos lá. Então olha só, hoje quando o cliente me procura, por mais terríveis que possam ser seus males, sei que se ele estiver disposto a fazer o trabalho mental de modificar os velhos padrões e perdoar, praticamente qualquer mal pode ser curado. A palavra incurável, tão assustadora para muitos, na verdade quer dizer apenas que determinada doença não pode ser curada por métodos externos e que precisamos nos interiorizar para efetuar o processo de cura. A condição anormal, que aparentemente veio do nada, voltará para o nada. Bem, essa mensagem, da Louise Hay é muito simples. É o corpo, como tudo na vida, um espelho de nossos pensamentos e crenças internos. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, você acaba criando para o teu ambiente externo e, obviamente, para o teu corpo também. Cada célula de nosso corpo corresponde a cada pensamento que pensarmos e cada palavra que pronunciarmos. É importante, no meio dessa conversa sobre a Louise Hay, nós termos a convicção, a percepção que não podemos aqui desprezar o processo da medicina. A Louise Hay fez esse processo, ela conseguiu curar-se sozinha, mas o acompanhamento médico a gente sabe que é necessário, E há, por exemplo, na Universidade de Brasília, um trabalho muito bonito de meditação junto com a quimioterapia. E eles perceberam um avanço gigante, aí uma redução no tempo, de utilização dos produtos para que a pessoa consiga se restabelecer também. E o pós-operatório e todos esses processos combinados com a meditação têm um resultado extraordinário. Mas o que a gente quer colocar aqui é que, de repente, a pessoa escuta uma mensagem dessa num programa e diz, não, eu não preciso mais me tratar, não, eu não vou mais procurar o médico. Claro que o médico é necessário, todo esse processo é necessário e existem situações que você deve acompanhar junto, fazer junto. Tem gente que me procura a respeito dessas questões relacionadas com a parte de oncologia, com a parte do câncer e outras enfermidades. Eu digo, trabalhe junto as duas coisas. Eu não preciso saber, não, mas foi tal coisa, não interessa o que te curou. Eu já vi casos da pessoa trabalhar com técnicas, por exemplo, de cromoterapia e outras, e a hora que vai fazer o exame, o médico diz, nossa, eu nunca vi uma quimioterapia funcionar tão bem que nem funcionou na senhora. Isso aí, nossa, é um caso para a gente estudar, porque o teu corpo reage muito bem. Não sabe o médico que essa pessoa estava trabalhando com um processo holístico em paralelo e que muitas vezes foi aquele processo que fez o papel principal, 80% ou 90% do caso. Por isso que ele está achando um caso muito estranho e a reação muito forte. Mas isso é o que menos importa. O importante é que o paciente está melhor e que as coisas estão fluindo, que a família está cooperando, que tudo está se ajustando. Então, quando pessoas me perguntam a respeito de devo ou não continuar o tratamento, olha, nessa situação, na maneira como a vida está nos dias de hoje, faça as duas coisas juntas. Claro, mas eu não vou saber. O que me importa se você vai saber ou se não vai saber? Mas daí eu queria saber se aquele tratamento lá é bom mesmo. A Louise Hay fez esse teste na pele.
Mas ela fez isso, não quer dizer que nós temos que fazer. Importante é que a pessoa saia bem, resolva-se e compreenda o porquê daquilo, né? Então, ninguém está aqui dispensando o processo da medicina, e nem é com esse texto aqui um incentivo a pessoa não se tratar. Por favor, não interpretem mal essas palavras tão sábias dessa terapeuta tão extraordinária. Você pode trabalhar em paralelo. E o próprio médico, já vi outros casos também, de pessoas que utilizavam vários medicamentos. Ah, eu vou largar tudo, vou jogar isso. Não, calma. E normalmente o próprio médico, ele vai reconhecer esse avanço extraordinário. E já tive até caso de pessoa, do próprio médico, me procurar. Escuta, mas como é que é isso, né? O que está acontecendo? Como é que esse negócio funciona? E funciona. A gente sabe o quanto essas terapias alternativas funcionam. Só você entrar na internet lá e achar um monte de matérias de várias universidades espalhadas pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil também, muita coisa boa tem na Universidade Federal do Paraná, sabe disso, na Unicamp, na Universidade de Brasília, vários estudos avançadíssimos a respeito de técnicas holísticas transformadoras. Mas ninguém precisa desses méritos, não. O que a gente precisa é, de uma maneira ou de outra, ajudar as pessoas. Se o que está te curando é a cromoterapia, é o reiki, é a, sei lá, os florais, ou é a própria químio, ou a radioterapia, ou sei lá o que, ou a meditação, pouco me importa. O que importa é que você está melhor e entendendo que toda doença, ela serve para transformar a tua questão interna. Fixe nisto. A doença é necessária para que você mude o seu padrão mental. Mas mude, não fique só mergulhado no processo de ai meu Deus, ai a coisa não vai e assim por diante, né? Interessante a gente recordar também que um exercício de Louise, de olhar no espelho lá e dizer o nome, olhando nos próprios olhos, dizer eu te amo, a Louise não conseguia fazer no começo e conta que muitas vezes ela chorava quando ela fazia isso. Quando ela escrevia, né, o nome dela lá no espelho e dizia eu te amo, ela não conseguia fazer isso devido ao trauma, ao mal. Ela foi estuprada quando tinha 5 anos, ela passou por um processo bastante doloroso, teve muitos problemas na família que culminaram com esse câncer, né, na vagina. Então, esse processo todo causa mágoas, rancores, e quando ela dizia eu te amo, como é que alguém vai se aceitar nessa situação? É difícil, passando por um processo desse. E outras situações também, que a pessoa passou por problemas na infância, por agressões verbais ou físicas, a pessoa não se aceita, a pessoa não se ama, e tem que insistir no exercício que a gente já falou aqui, vai lá, escreve no espelho e diz, olha, eu amo você. E o Mestre Jesus, com aquela frase célebre, ele dizia, ame a teu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente interpreta isso só como amar ao próximo, é preciso amar mais a si mesmo. E quando você começa a amar mais, tudo vai fluindo na sua vida, as coisas vão se ajustando. Acredite nisso, meu amigo, minha amiga. Acredite que existe sim alternativas para que possamos transformar, modificar e fazer com que a vida flua numa outra direção. E comece esse processo por amar mais a você mesmo. E claro, e à medida que você vai se amando, vai amando o próximo também de forma cada vez mais intensa. Esse foi o nosso bate-papo hoje no bloco central, essa necessidade de nos abrirmos para o amor a nós mesmos, a necessidade de observarmos que todas as enfermidades têm origem em desequilíbrios mentais e emocionais, então vamos voltar para isso. Tudo aquilo que foi criado volta e se restaura. Se houve destruição, pode haver regeneração, por que não? E a gente pode regenerar tudo, porque nada do que está à nossa frente, né, tem que permanecer daquela forma. E a gente pode transformar a nossa existência. Não existe nada no terreno do impossível. Nós observamos nesses anos de trabalho milagres acontecerem todos os dias. E você, meu amigo, minha amiga, você é um milagre.